Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Sabendo que, tendo sido Cristo, era do conhecimento de todos que Jesus Cristo havia ressuscitado de entre os mortos, até porque esta boa notícia, ou seja, este grande milagre, se espalhou por todo aquele mundo antigo daquela época. Com esta declaração de que Cristo ressuscitou, Paulo estava combatendo uma doutrina falsa dos gnósticos, que afirmava de que o Cristo não havia morrido juntamente com o homem Jesus de Nazaré, lá na cruz do Calvário. Paulo defende que Jesus Cristo morreu e ressuscitou também para nunca mais morrer outra vez. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado, a ressurreição dos mortos, que desde o tempo do Velho Testamento já era uma realidade, ficou ainda mais comprovada com o ministério poderoso do Senhor Jesus em Israel. Porém, a grande vitória do reino de Deus sobre a morte foi justamente o fato inédito e poderoso de ter sido Cristo Jesus ressuscitado de entre os mortos. Os apóstolos e muitos outros, inclusive mais de 500 irmãos, o próprio Paulo, falavam disto, dando sempre este testemunho de que Cristo ressuscitou. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos. A morte de Cristo foi testemunhada por todos que presenciaram aquele fato terrível das autoridades eclesiásticas e políticas dos judeus, bem como o seu sepultamento dentre os mortos. Jesus Cristo, tendo sido morto e morte de cruz, ficou dentre os mortos por 3 dias, conforme ele próprio havia falado, mas que foi glorificado e exaltado pelo Criador de todas as coisas, com a sua ressurreição de entre os mortos. Era só o começo da exaltação de Cristo Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Na realidade, aqueles que ressuscitaram
dentre os mortos, conforme está registrado no Velho e no Novo Testamento também, tornaram a morrer novamente. Mas, no caso de Cristo Jesus, foi absolutamente diferente, porque ele venceu definitivamente para si mesmo a morte. Não haverá mais uma segunda morte para o Cristo de Deus, até porque ele é a ressurreição e a vida eternamente e para todo sempre. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte, desde o primeiro homem sobre a face da terra, que a morte passou a reinar sobre a vida dos filhos dos homens. Antes da manifestação deste tão grande inimigo dos seres humanos, Deus já havia avisado ao primeiro casal que, se eles desobedecessem ao governo do Criador, teriam como consequência a morte. Portanto, a morte passou a reinar e dominar sobre a vida dos seres humanos. Isso pelo pecado que todos passaram a praticar à semelhança de Adão, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio. Se a morte reinava e dominava sobre os filhos dos homens, por causa do pecado da humanidade, com Cristo Jesus foi completamente diferente, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, não errou, não pecou, nem se achou engano sobre os seus lábios. Na verdade, Cristo provou a morte física, não porque a morte tivesse poder sobre ele, mas foi por causa dos nossos pecados. E isto já fazia parte do plano de redenção pela expiação e propiciação do Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Finalmente, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele. Aqueles que estão separados de Cristo pela incredulidade, pelo ateísmo, por não acreditar no seu nome nem na sua obra de redenção, continuam na mesma situação de antes, sendo dominados pela morte física e principalmente pela morte espiritual. Mas os que vivem para Cristo e com Cristo Jesus também vencerão a morte no dia do arrebatamento, do mesmo jeito que Cristo já venceu, quando ressuscitou de entre os mortos. Por fim, o Evangelho declara que, no tempo de Deus, o último inimigo, a morte, será vencida definitivamente por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele e somente Ele, que vive e que reina para
todo sempre. Por gentileza, compartilhe este áudio e vamos juntos semear o poderoso e libertador Evangelho do Senhor Jesus. Este é o nosso comentário que você pode ler no nosso blog Comentário Expositivo do Novo Testamento.